Olá! No vídeo anterior nós falamos sobre a traição e por que ela causa uma dor tão intensa. E esta dor acaba também produzindo uma outra pergunta muito séria e que muitos a fazem em silêncio. É possível reconstruir a confiança depois de uma traição? A resposta a esta pergunta exige cautela. Inicialmente a resposta é sim. Porém, é preciso entender que a confiança não volta com palavras, não volta com promessas, ela volta com processo. E neste vídeo eu quero falar com você sobre 5 passos neste processo para reconstruir a confiança. Eu sou Ednei Brito. Pela bondade e misericórdia de Deus, tenho conseguido ajudar muitos casais a se recuperarem depois de momentos difíceis da vida. Também ajudo casais que estão bem a continuarem bem, a não se ferirem, ou pelo menos a não se ferirem tanto. Nosso canal está começando agora, e por isso eu peço a você que nos ajude. Compartilhe esse vídeo, comente, se inscreva no canal, e vamos, com a bênção de Deus, fazer com que esta mensagem chegue a muitos outros casais que também precisam desta ação maravilhosa de Deus para a reconstrução do seu casamento. Reconstrução da confiança no casamento não se faz sozinho. É um processo que precisa que os dois se envolvam. E vocês que estão aí lutando para reconstruir a confiança no casamento, fiquem comigo até o final desse vídeo, porque com certeza tem coisas interessantes para ajudá-los neste processo. O primeiro passo nesse processo da reconstrução da confiança é não exigir, mas reconstruir a confiança. Imagine comigo uma casa que caiu. Não é possível chegar e gritar para a casa para que ela se reconstrua, porque não vai acontecer. A reconstrução precisa acontecer como um processo, passo a passo, tijolo por tijolo. E quem quebrou a confiança não deve exigir do outro que volte a confiar nele, mas precisa ter muita paciência. E você já deve ter vivido isso, experimentado estas situações. É aquele momento a pessoa pergunta, você responde. Daqui a pouco ela pergunta a mesma coisa e você responde a mesma coisa e ela volta a perguntar. Porque quem perdeu a confiança se vê nessa necessidade de questionar, de ser repetitiva, de exigir coisas que em outros momentos não exigiria. Isso é uma questão óbvia. E aí é importante entender estas inseguranças do outro, as crises também pelas quais passa. Num momento está bem, no outro momento já volta tudo ao zero. Sabe aquela situação, parece que avançou bastante e de repente, de uma hora para outra, de um dia para outro, parece que regrediu tudo de novo? Faz parte desse processo. Mas a questão aqui é, não exija confiança. Reconstrua, passo a passo, pacientemente. É possível fazer com que a confiança seja totalmente restabelecida. O segundo passo nesse processo de reconstrução da confiança é verdade total. Meias verdades só atrasam o processo, até porque quem foi ferido precisa saber exatamente onde pisa, saber como as coisas estão. E aí a importância e a necessidade de clareza, de verdade total, porque onde houver apenas escuridão, as feridas elas acabam infeccionando mais ainda. E aqui quando eu falo de verdade total, há uma questão interessante também para ser entendida. É que verdade total não significa verdade com crueldade. Não significa falar com o outro, trazendo informações para massacrar o outro, para piorar as emoções do outro, para ferir ainda mais o outro. Verdade total é transparência com responsabilidade. É falar a verdade, não omitindo os fatos. É ter a coragem de dizer, olha, eu errei, eu cometi essa falha que não deveria, mas cometi. Então, transparência. E aqui também eu aproveito para trazer uma palavra para você que foi ferido, que foi traído. Eu sei que muitas vezes
vem aquela necessidade de ser repetitivo, de querer ouvir detalhes e os mínimos detalhes da situação. Porém, preste atenção nisso. Esses mínimos detalhes não vão te ajudar em nada. Aliás, eles acabam piorando, porque quanto mais detalhes você ouve, mais isso te machuca, mais te fere. Então, por amor a você mesmo ou a você mesma, seja cauteloso, seja cuidadoso, entenda a verdade, mas sem viver nessa busca de detalhes, de saber dia, horário, local, como foi. Existem muitas coisas que não vão te ajudar. Mas ainda assim é importante entender que a verdade precisa ser total, porque ela faz parte deste processo de reconstrução da confiança. E o terceiro passo é corte total. Se houve uma terceira pessoa, agora é preciso haver corte real. Nenhum tipo de situação que ligue você a essa pessoa deve ser provocado por você. E é fazer exatamente o contrário, porque toda zona cinzenta acaba trazendo aumento da desconfiança. Então, é eliminar por completo tudo aquilo que, da sua parte, pode ligar você a essa pessoa. Eliminar da lista de contatos do celular, eliminar de qualquer outra situação que possa fazer com que haja alguma aproximação com essa pessoa. E o outro precisa ter, e quando eu digo aqui o outro, seu parceiro, sua parceira, precisa ter certeza de que esse corte foi real e definitivo, porque não dá para reconstruir a casa quando as portas ainda estão entreabertas. A reconstrução exige que as coisas sejam plenas e que o corte com a terceira pessoa seja definitivo. E o quarto passo nesse processo da reconstrução da confiança é tempo, transparência e constância. Tempo porque, como já dissemos que é um processo, e isso dura às vezes meses e pode durar até anos, até que a confiança seja reconstruída. E aqui é importante entender que o tempo por si só não vai restaurar a confiança, mas aí a gente tem a transparência. Isso significa que o outro precisa ter acesso à sua vida, acesso ao seu celular, acesso às coisas que você faz, qualquer situação que limite o outro, isso pode gerar um aumento da desconfiança. E quando eu falo aqui de constância, eu estou dizendo que o outro não vai voltar a confiar porque você tem palavras bonitas, porque você faz promessas interessantes, mas a pessoa vai confiar na medida em que vê você, através das suas ações de hoje, de ontem, de amanhã, de depois, uma constância nas suas ações. E essa constância vai trazendo para o outro a segurança de que ele precisa para voltar a confiar. Você combinou com seu parceiro ou com sua parceira chegar determinado horário num local. E aí não chega. Esse atraso já começa a fazer com que surjam gatilhos na mente da outra pessoa. Então, é aquela questão de prestação de contas e de transparência. Informe a outra pessoa. Não foi possível chegar no horário? Informe. E sempre que possível, informe com uma certa antecedência. Informe a sua nova previsão de horário. E essa questão de transparência e de prestação de contas vai fazer com que o outro perceba que você está mudando, que você está disposto a mudar. E talvez você pense, não, mas antigamente eu não fazia assim, não precisava nada disso. Realmente não precisava. Mas depois de uma traição, as coisas mudam. A situação fica diferente, a realidade do relacionamento fica diferente. Então precisa haver práticas que antes não tinham necessidades, práticas que agora elas são exigidas não pelo outro, mas são exigidas pelas circunstâncias e são necessárias para a reconstrução da confiança no casamento.
E se você quer receber uma ajuda ainda maior para restaurar a confiança no seu casamento, eu vou deixar aqui neste vídeo um link que vai te ajudar bastante nesse sentido. O quinto passo para a reconstrução da confiança no casamento é restauração da sua vida espiritual. No Salmo 51, nós temos um momento muito especial quando Davi, rei de Israel, depois de um deslize moral, de um adultério que ele comete, ele é confrontado pelo profeta Natã. E o Salmo 51 foi escrito por Davi como resultado desse confronto. No Salmo 51, Davi reconhece a sua falha, o seu pecado. E ele diz, pequei. Ele não coloca agora a culpa em outra pessoa, nas circunstâncias, mas ele reconhece que a falha foi sua. Outra questão que ele reconhece é a necessidade de Deus, a necessidade do amor, do cuidado de Deus, da presença do Espírito Santo, e ele pede para que Deus não retire dele o seu Espírito Santo. Em tudo isso, a gente vê a importância de restaurar a vida espiritual. E deixa eu aproveitar e dizer para você, Deus é infinitamente bondoso, amoroso, misericordioso, ele perdoa e ele restaura. E ele quer restaurar o seu casamento porque esse é o propósito dele. E se vocês estão assistindo esse vídeo é porque tem interesse nessa restauração. E Deus pode fazer isso. Agora, mais importante que restaurar o casamento é restaurar a vida com Deus. E Deus quer restaurar a sua vida espiritual. Ele quer restaurar a sua comunhão com Ele. Ele quer restaurar a sua vida como filho, filha de Deus que você de fato é. Então, volte-se completamente, de coração inteiro para Deus, na certeza de que Ele espera você de braços abertos, de que Ele o ama tanto e quer tanto o seu bem, que Ele vai fazer na sua vida aquilo que precisa ser feito e aquilo que ninguém mais pode fazer para que o seu casamento seja completamente restaurado. E quando eu digo que ninguém mais pode fazer, eu não estou aqui eliminando a sua responsabilidade, até dentro desses passos que falamos aqui para a restauração do casamento. Mas Deus vai completar aquilo que faltar. Confie em Deus que Ele tudo pode fazer. E aí tem também uma outra pergunta tão importante, tão necessária, tão séria. E a pergunta é possível perdoar enquanto o coração ainda está sangrando? E este é o assunto para o nosso próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, que toda semana estamos postando vídeos para abençoar a sua vida, o seu casamento. Ore comigo agora. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoe este casal. Abençoe, Senhor, e restaura o relacionamento deles em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Senhor. Esse é o nosso desejo, que Deus abençoe poderosamente e restaure o seu casamento em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém.